Saúde a todo o povo de Deus com a preciosa paz do Senhor, amém? Todos que estão aqui inscritos no canal, sejam bem-vindos, que estão aqui nos acompanhando. E você que ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva, torne-se membro, pois o nosso objetivo é edificar a sua vida através desses vídeos. Trazemos estudos bíblicos, teológicos, subsídio para a lição, a fim de que você seja alcançado e seja abençoado pela palavra de Deus, amém? Nós estamos perto já de terminar, o segundo trimestre das lições de 2020, lições adultos, onde nós estamos estudando sobre a igreja eleita. E o tema de hoje, da lição 12, é a conduta do crente em relação à família. Como deve ser a conduta do cristão? Quando a gente fala de conduta, estamos falando de modo de agir, de viver, de proceder. Então, como deve ser essa conduta do cristão em relação à família? Porque nós vivemos numa sociedade muito complicada. A gente nunca viu tanto ataques à família. A gente nunca viu tanto ataque em querer interferir na educação das crianças por parte assim do governo, principalmente o governo anterior, e uma elevação do movimento homossexual. A gente vê as novas tendências e os novos modelos, querendo assim empurrar de uma certa forma um novo padrão de família. Especialistas que se levantam dizendo que as famílias homossexuais criam melhor e educam melhor os filhos do que os pais heterossexuais. Então é esse tipo de coisa que a gente vê e sabe claramente que isso é coisa dos fins dos tempos. Mas a nossa lição fala sobre a conduta do crente em relação à família e como deve ser. A família, sabemos disso claramente, que ela é algo que foi criado por Deus. Deus abençoou e criou assim a família. A nossa lição, ela está baseada na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 21 a 33, e capítulo 6 e o versículo de 1 a 4. O textuário da lição diz assim: Por isso deixai o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. E a verdade prática, Deus estabeleceu o casamento monogâmico heterossexual indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Então, a gente compreende, segundo a Bíblia, que a família, esse relacionamento familiar, é um projeto de Deus. A família é um projeto divino e isso pressupõe um matrimônio, um casamento monogâmico, heterossexual, indissolúvel, como disse Jesus lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 19, versículo de 4 a 6, que diz assim: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Então a gente vê aqui claramente que a família é um projeto de Deus e pressupõe justamente um matrimônio monogâmico, um homem e uma mulher, macho e fêmea, heterossexual e indissolúvel. Então a gente pode observar
que a família ela faz parte do plano de Deus, pois esse relacionamento familiar glorifica a Deus. E a gente, através dessa lição, vai trazer aqui qual é a conduta do crente em relação à família, aqui neste mundo onde nós vivemos, porque a gente vê várias formas aí que a mídia passa de família, coisa tendenciosa, alternativa, que não é modelo de família, que não está de acordo com os princípios bíblicos. E é através dessa lição que nós vamos trazer alguma coisa em relação à conduta, o modo de viver, o modo de proceder em relação à família. Porque a família, a família do cristão deve proceder, segundo a sua conduta, conforme os princípios bíblicos, e não a forma como o mundo tenta, assim, a mídia, querer educar, querer traçar ali um padrão de família para toda a sociedade. Não, nós não precisamos da mídia, a mídia não ensina nada que seja edificante, que contribui para o bem da família, antes tenta destruir. Então nós vamos começar qual é a conduta, ou como deve ser a conduta do marido. Nós vemos aqui claramente que a família ela é composta de um homem e uma mulher. E nesse relacionamento vem os filhos. Então, cada membro da família ele tem seus deveres, tem um padrão a ser seguido, um ensinamento bíblico que, se for seguido de forma dedicada, esse relacionamento familiar glorifica a Deus. Então esse é o nosso objetivo. Então qual é a conduta do marido? Como o marido deve proceder na sua vida conjugal? A gente viu aqui que o homem deixa o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. E a Bíblia também deixa bem claro, né, que unindo Deus, que o homem não se separe. Então a gente vê que o casamento, o relacionamento familiar é algo divino, abençoado por Deus. Mas como deve ser o papel do marido? Qual deve ser a conduta dele? A gente vê aqui claramente a relação dentro do lar é explicada na frase que está no versículo 23 da leitura bíblica em classe. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então a gente observa aqui que o papel do marido no relacionamento familiar, a sua forma de viver, a sua conduta, é de líder familiar. O papel do homem nesse relacionamento é provedor, protetor. Então ele tem esse papel de liderar a sua família, liderar o seu lar, para que assim ele subsista. Outra coisa que a gente pode analisar aqui, que através do movimento feminista, claro, com o viés do marxismo cultural, esse movimento feminista, ele é contra esse modelo de família bíblico, onde o marido ele é o líder nesse convívio familiar, ou cabeça, né? E o movimento feminista vê
esse padrão familiar bíblico como algo opressor. Mas, na realidade, ao contrário disso, o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. O padrão cristão é que o marido ele lidere o seu lar, seja assim a cabeça da mulher, como uma autoridade no lar, mas que isso seja de uma forma amorosa e mútua, e não opressor, como querem dizer os movimentos feministas. Então, o marido ele deve amar a sua esposa, sendo ele o líder familiar, cabeça da mulher, como a gente vê no versículo 23, porque o marido é a cabeça da mulher. Então, cabeça aqui está falando de autoridade, de uma liderança, mas não no sentido opressor, não no sentido de subjugá-la. Mas veja o que a Bíblia diz. Como também Cristo é a cabeça da igreja. A igreja não é oprimida por Cristo. A igreja não é subjugada de forma de ser humilhada por Cristo. A igreja foi salva, foi restaurada, foi planejada, foi conquistada pelo amor de Cristo. Então, assim deve ser o marido, o líder no seu lar, o cabeça da mulher, uma autoridade dentro do lar, como Cristo. O papel do homem tem que ser como Cristo, amando, assim como o Cristo ama a igreja, o esposo tem que amar a sua esposa. Então, além do dever do marido amar a sua esposa, assim como Cristo ama a igreja, a gente tem que entender o seguinte: o fato de Cristo ter amado a igreja e a si mesmo se entregou por ela, se a gente for analisar essas observações, Jesus nos amou como igreja e se entregou por nós. Isso fala de um amor sacrificial, ele se sacrificou. Então, Cristo é o cabeça da igreja. E o que foi que ele fez pela igreja? Amou e se sacrificou por ela. A gente observa mais que esse amor de Cristo é um amor altruísta. O amor altruísta é aquele tipo de amor que uma pessoa pensa primeiro nos outros sem pensar em si mesmo. Se preocupa com o bem-estar do próximo, dos outros, antes de pensar em si mesmo. Esse foi o amor de Cristo. Assim a igreja foi atraída por Cristo por meio desse amor. A igreja não foi conquistada por Cristo, não seguimos a Cristo, aceitamos a Ele e nos submetemos a Ele por uma imposição, por uma ameaça, por autoritarismo. Mas Ele nos conquistou pelo seu amor. Então, assim deve proceder da mesma forma os maridos. Com esse mesmo amor, com esse modelo, como Cristo foi para a igreja, o marido tem que ser com a sua esposa. Então, esse cuidado que o marido deve ter, também com a esposa, vai muito além de que prover recursos, alimento. Né? Também tem a questão do cuidado, de honrar, de respeitar. Porque a gente sabe assim, às vezes de casos, de pessoas que tem aquele relacionamento que é bem conturbado. O marido tem aquela autoridade opressora contra a esposa, como se ela fosse um objeto. Não respeita ela dentro de casa, não respeita ela diante da sociedade, trata mal. E isso não honra. Ah, mas não falta nada na casa. O que precisa, ele provê. Mas a honra, o respeito, o cuidado, como é que fica essa mulher psicologicamente?
Então, se você se considera um homem de Deus, provê tudo o que precisa da sua casa, mas não cuide da sua mulher, não a honra, não a respeita, faz ela passar vexame diante dos outros, porque você se acha o dono dela, a autoridade dela, pode ter certeza, meu irmão, que você está em falta. Você não é um homem de Deus procedendo dessa maneira. Vamos observar o que Pedro disse. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 13, versículo 7, diz assim: Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento. Coabitar é conviver com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça, da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, pode ter certeza, se você se considera um homem de Deus, não honra a sua mulher, a sua esposa, suas orações são impedidas. Isso quer dizer que você está se portando como um mau cristão. Você está oprimindo, porque a posição do homem cristão não é melhor do que a mulher. Para Deus, todos são iguais. Foi redimida pelo sangue de Cristo. O homem não tem um tratamento especial por ser homem e a mulher inferior por ser mulher de forma alguma. Em Cristo, todos são iguais. Somos a igreja de Cristo. Então, se você se considera homem de Deus e não honra a sua esposa, você está em falta. Você não é homem de Deus. Nem as suas orações estão sendo respondidas. Porque Deus abomina, porque você está oprimindo a sua esposa. Então, meu caro irmão, se organize. Procure saber o que é evangelho e se dedique aí para que a sua família glorifique a Deus e não dê mau testemunho por causa da sua posição opressora. Amém? Então, nós vemos aí como é a conduta do marido. Ele é líder, é a cabeça, ele provê a necessidade do lar, protege, mas, por sua vez, a esposa tem que ter o bem-estar, tem que ser bem cuidada e também honrada, respeitada. Certo? Porque Cristo amou a igreja profundamente, se sacrificou por ela, e o marido ele tem que proceder da mesma forma, assim como Cristo com a igreja, o esposo com a esposa. Por isso que ele é a cabeça da mulher no lar. A conduta da esposa. Como deve proceder a esposa no relacionamento familiar? A gente sabe que o marido ele tem o dever de ser uma autoridade no lar, o provedor, o protetor da família, a cabeça da mulher. E a mulher, qual é a sua conduta? Qual é o seu procedimento em relação à família? A gente vê aqui que no versículo 24 da leitura bíblica em classe, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Então, a mulher, ela deve ser sujeita. Essa sujeição fala o quê? De submissão. E não podemos levar isso num sentido
depreciativo. Se a gente for observar os deveres, né, na família, a gente pode ver aqui claramente. São apresentados das esposas aos seus maridos. A gente vê aqui, nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados das esposas aos seus maridos, dos filhos aos seus pais, dos servos aos seus senhores. Então, aqui, essa submissão, essa sujeição, não é algo do tipo depreciativo, humilhante, forçado. A forma da mulher portar-se aqui com sujeição ao marido, a gente vê aqui, tem que entender isso aqui com o viés do ensinamento cristão. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, a igreja está sujeita a Cristo porque quem é o cabeça da igreja? É Jesus. Jesus é o cabeça da igreja. E ninguém reivindica, não aceito que Cristo seja a cabeça da igreja. Eu quero ser a cabeça da igreja, não. O cabeça da igreja é Cristo. E a igreja está sujeita a Ele. Nós não fomos forçados, obrigados, nem hipnotizados para seguir a Cristo, obedecer, amá-lo e viver conforme a sua vontade. De outra forma, se sujeitar, se submeter a Ele por uma forma forçada. Fazemos isso por amor, porque Ele nos conquistou primeiro. E é por esse viés que as esposas devem se sujeitar a seus maridos. Assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Então, quando a mulher está sujeita ao seu marido, não é porque ela foi forçada, não é porque ela está se rebaixando e se desvalorizando, mas sim uma forma de gratidão voluntária, de reconhecimento pelo amor e o cuidado do marido por ela. Então, quando a mulher reverencia de forma devida o seu marido, é quando ela se sujeita, ajuda ele a governar o lar, nas decisões, na educação dos filhos. Então a mulher está ali como uma adjuntora, uma companheira. Ali não é dois de forma dividida, é uma só carne. Tanto é que a Bíblia deixa bem claro que o cuidado que o marido deve ter pela esposa, sendo ele o cabeça da mulher, o líder no lar, deve ser o mesmo cuidado que ele tem para com o seu próprio corpo. Ninguém vai prejudicar e maltratar o seu próprio corpo. Antes vai fazer bem. Então assim deve ser o procedimento do marido, cuidar bem da sua esposa. E a esposa, de forma voluntária e por gratidão, ela reverencia o marido assim, ajudando nas decisões, sendo uma companheira no lar, não desautorizando a sua autoridade. A gente vê o exemplo de Abigail, né? O marido dela era um homem duro e maligno nas obras. Veja que tipo de homem. Mas a Bíblia diz que Abigail, que era esposa de Nabal, era uma mulher de bom entendimento. Apesar daquele homem ser dessa forma desprezível, aquela mulher no lar fazia diferença. E assim tem que ser a mulher, a esposa, né?
uma mulher de bom entendimento. E essa sujeição, essa submissão não quer dizer que o marido sendo prepotente, estúpido, ela vai ter que se submeter e ser conivente com as coisas erradas que ele quer estabelecer. Não é nesse sentido. Tudo que eu estou falando aqui é dentro de uma visão cristã. Assim como Cristo ama a igreja, o marido deve amar a sua esposa. E isso traz o quê? Uma harmonia no lar. A harmonia é essa que glorifica a Deus. O marido dando a honra devida à sua mulher, é claro que ela vai reverenciar. Ela é feliz, ela é amada, ela tem todo o amparo do marido. É claro que ela vai reverenciar. É claro que ela vai ter prazer de viver um homem desse. Então é nesse viés que a mulher cristã tem que proceder no relacionamento conjugal. Ela não está ali submissa numa questão de se sujeitar para se humilhar e se rebaixar porque ela é inferior. Não, não é nesse sentido. E sim porque isso é um padrão bíblico que já vem desde o princípio da criação e que Deus abençoou, dando funções específicas aos membros da família. O homem lidera, é o cabeça, a mulher está ali no lar sujeita, ajuda o homem nas suas decisões, nas suas obrigações dentro do lar, e cada um fazendo o seu papel glorifica a Deus. Então, na vida cristã, a mulher ela tem que proceder dessa maneira para que assim Deus seja glorificado. Então, agir de modo a agradar seu amado, essa postura é demonstrada quando ela apoia e ajuda em sua tarefa de liderar. Então isso é edificante na vida do casamento, na vida conjugal do casal. Então, a esposa, Deus delegou a tarefa de respeitar a autoridade do lar conferida ao seu marido. Quanto que ao marido, Deus delegou a liderança do lar e o dever de amar sua esposa com verdadeiro altruísmo. Tanto é que quando você era solteiro, você se preocupava mais com você. Mas uma vez que você casou, tem a sua esposa, você sempre vai pensar primeiramente nela. Não tem como você deixá-la de fora. Se você achar assim, eu nem penso. Se deixar de fora é porque você está em falta. Você não está sendo um bom esposo agindo dessa forma. E a conduta do crente? Ou seja, a conduta dos filhos dos crentes. Qual deve ser o modelo cristão para os filhos? Os filhos são responsabilidades dos pais. Não é responsabilidade da escola, nem do governo. São dos pais. A escola, eles vão aprender ciência. Vai ser preparado para viver na sociedade. Mas a educação, caráter, começa no lar, aos cuidados dos pais. Cuidado dos pais aqui está incluso pai e mãe. Não é só o pai, não é só a mãe. É o pai e a mãe, os pais responsáveis pela educação dos filhos. Então, o versículo 6, o versículo 4 do capítulo 6, diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Doutrina aqui fala de ensinamento, disciplina.
E a demonstração fala justamente de norma, ou seja, instrução, advertência, para que esses filhos sejam criados no temor de Deus e tenham a formação de um bom caráter. E isso está aos cuidados dos pais. Então, a conduta requerida dos filhos está claramente aqui, né? No versículo 1 diz assim, do capítulo 6, na leitura bíblica em classe: Vós, filhos, sede obediente a vossos pais. E também no versículo 2, versículo 1 e 2: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Veja só. Obedecer, ser obediente, é cumprir algo ali que foi ordenado. Então os filhos ele têm esse dever. Se ele quer prosperar, ele precisa obedecer os pais. A gente vê hoje crianças, né, que devem ser criado com todo cuidado, já não tem respeito com os pais. E às vezes os pais acham bonito, acham que aquilo dali é desenvolvimento. O menino responde o pai, chama palavrão e acha bonito aquilo, como se fosse um desenvolvimento intelectual da criança. Mas, infelizmente, está sendo educado da pior forma possível. Então a Bíblia diz que instrui o menino no caminho que ele deve andar e quando ele crescer nunca se desviará dele. Mas isso é algo que não é do dia para a noite. É toda uma vida na criação dos filhos, com participação. E essa educação não é só do pai. O pai e a mãe têm que educá-los. E isso é uma tarefa demorada. É algo que é quase para toda a vida. Até ele chegar à maturidade. E chegando à maturidade, corresponder com aquilo que foi ensinado. Então foi bem ensinado. Então os filhos devem obedecer e devem honrar. A obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais. Mas honrar, respeitar, é para toda a vida. Então, um filho que honra pai é um mandamento com promessa. Como você pode honrar seus pais? Obedecendo. Mas vai chegar um momento que os pais envelhecem, adoecem, e os filhos ainda estão ali para honrá-los. Como? Cuidando, sustentando, até o fim da vida. É a forma de honrar os pais. Do contrário isso, não honrará os pais. A gente vê aí filhos que botam os pais para ser cuidado numa casa de recuperação, para não ter o trabalho de ficar cuidando dos pais. As pessoas hoje preferem deixar os pais idosos desprezados ou na mão dos outros e preferem sair na rua passeando com o cachorro. Então a gente vê uma inversão das coisas, a gente vê uma deteriorização da família nessa sociedade, mas que possamos viver esse padrão familiar cristão e que possamos viver uma vida abençoada, seguindo os princípios bíblicos e não o modelo que a mídia tenta estabelecer para nós, mas sim a palavra de Deus, para que a nossa vida familiar
vá bem, seja abençoada, guardada em Cristo Jesus. Então, a gente vê também filhos, adolescentes e até maiores, né, que não honram os pais, não respeitam. E isso é triste. E isso não glorifica a Deus, mas que Deus nos guarde a nossa família, para que seja abençoada e Deus seja glorificado na nossa família. Amém? Então, para concluir aqui, o modelo divino de todos os membros da família é que cumpra os deveres de forma especial, glorificando assim a Deus, né? O marido, por sua vez, ele lidera, é a cabeça da mulher e o líder do lar. A mulher, por sua vez, deve honrar o marido e se submeter à sua liderança, quanto que o marido é o cabeça, é o líder do lar e deve amar a esposa. Amar é diferente de oprimir. Então, não é pelo viés que a gente vê aí de algumas pessoas equivocadas, mas o marido deve liderar seu cabeça e amar sua esposa. A esposa deve se submeter e honrar a liderança do marido. Aos pais, homem e mulher, pai e mãe, o dever de educar os filhos é de ambos, do casal. E aos filhos o dever de obedecer e honrar, né? Para que se prolongue assim a sua vida na terra, seja abençoado. E os pais têm que ter o cuidado de não irritar os filhos, né? Porque às vezes tem situações que pais não lidam com os filhos com sabedoria e acaba irritando. Então, se nós observarmos os princípios bíblicos, a nossa família vai estar protegida, abençoada e vamos saber lidar com qualquer situação dentro do nosso lar, com a sabedoria dada pelo Espírito de Deus na nossa vida. Amém? Então, que Deus abençoe a todos e a nossa família e até a próxima aula, se Deus quiser. Amém?